Boa noite. Que nós possamos estar juntos com os nossos amigos espirituais para a conversa, para o Evangelho dessa noite. Hoje, como eu trabalho todo dia com pessoas, e no meu recanto de trabalho, as pessoas me trazem algumas queixas que elas se repetem. Então eu procuro sempre trazer um pouco dessa minha experiência pessoal para uma experiência coletiva, para que a gente possa trocar as coisas que estão acontecendo, que as pessoas me contam. E um dos assuntos que as pessoas vêm me trazendo muito hoje em dia, já faz algum tempo, a questão da ansiedade. Não sei se aqui eu vou ter motivo para falar disso, porque olhando daqui, ninguém me parece ansioso aqui. Alguém tem um pouquinho de ansiedade, sabe o que é isso? As palavras, então, muitas vezes nós falamos que as palavras são palavras que são mudas, no sentido de que elas podem significar um monte de coisa. Então uma pessoa fala assim, eu tenho ansiedade. A outra pessoa fala, eu sei, eu também tenho, eu sei como que é. Cada um sente a ansiedade da sua maneira. Então hoje eu quis trazer para a gente, do meu jeito, da minha observação, da minha experiência, como encarar, como entender essa coisa da ansiedade, trazendo a ansiedade como um desconforto. Então vamos falar em termos de desconforto. Nós sentimos um desconforto que nós chamamos de ansiedade. Muitas das vezes nós jogamos na ansiedade uma coisa que não é ansiedade, mas é um desconforto. Então, tentar muitas vezes falar, eu estou ansioso, mas eu estou desconfortável. Por que eu estou desconfortável? Vamos tentar entender esse desconforto. Então eu dividi mais ou menos, na minha experiência pessoal, a ansiedade em 3 grandes níveis, em 3 grandes interpretações, em 3 grandes percepções que a gente pode sentir. Inicialmente, pensei em falar sobre a ansiedade do ponto de vista orgânico, físico, porque todo mundo acha que a ansiedade só é emocional. Então eu estou falando que a ansiedade é um desconforto, né? E assim, como que eu posso sentir um desconforto que me dá uma ansiedade, que eu posso ter uma agitação, que eu posso ter uma angústia, que eu posso ficar aflito, que eu posso me sentir com medo, com pânico, uma série de reações. Isso pode ser então um desconforto vindo do meu organismo, principalmente vindo do meu cérebro. Então o meu cérebro orgânico, o meu cérebro físico, pode emitir certos hormônios, certos neurotransmissores que me dão essa sensação que eu vou chamar de ansiedade. Por exemplo, quando algumas pessoas ficam muito tempo sem comer, ficam um período de tempo grande de jejum, principalmente essas pessoas que estão acostumadas a comer muitos carboidratos, quer dizer, muito pãozinho, né? Muito chocolatinho, muito açúcar, pode gerar no cérebro uma reação de necessidade da glicose. Então a necessidade de glicose pelo cérebro traz uma reação todinha corporal, uma reação todinha que você vai se sentir muito mal. Você pode sentir um tremor, uma agitação, você pode sentir uma sudorese muito grande, você pode sentir uma dor de cabeça, uma aflição no peito. Isso porque você ficou muitas horas sem comer. Tem pessoas que falam, eu acordo ansioso. Outro dia no rádio, não sei se vocês sabem, eu tenho um programa de rádio. O pessoal não sabe, hein? Já sabe? Não, tudo bem. Vou fazer um jabazinho, né? Um programa de rádio. Rádio Boa Nova, terças-feiras, das 10 às 11. E me ligaram, a pessoa falou, porque eu tenho ansiedade, porque não sei o que, toda manhã eu acordo com ansiedade. Fiz uma pergunta para ela, a senhora janta? Falou, não. Que horas que a senhora come? Eu como uma coisinha lá, uma alface com meia azeitona às 5 da tarde, sabe? E depois, vou dormir 11 horas. Mas quando chega de manhã, o corpo já, o cérebro já não tem mais glicose. Então ele não tem mais a estrutura, porque o cérebro sem glicose não funciona. Tem pessoas que em jejum prolongado, ou com excesso de açúcar, que gira muito rápido o açúcar no corpo, tem a hipoglicemia, até desmaia. Tem gente que tem convulsão. Tem gente que tem ataque, né? Fala, eu tenho um obsessor. Fala, Marlene, eu tenho um obsessor que chega todo dia 5 horas da tarde, mais ou menos, e eu começo a sentir um mal-estar, uma agonia. Eu falei, eu já tenho o nome desse obsessor, chama hipoglicemia, porque 5 horas da tarde é a hora que a insulina no corpo sobe mais, que eu não posso ficar sem comer. Eu tinha essas ansiedades, eu estava trabalhando com 5 horas da tarde, falava, deve ter chegado um outro espírito aqui, daqueles que já costuma chegar, né? Aí eu comecei a tomar um lanchinho, uma frutinha às 4 da tarde, e não veio mais esse obsessor. Então, desobsessão, uma maçãzinha às 4 da tarde, esse obsessor não vem mais. Não, porque muitas vezes nós espíritas levamos tudo
para a parte espiritual. Então, estou brincando um pouco com essa questão. Nós não podemos, então, estamos nos alimentando muito mal, criando uma situação cerebral orgânica. Depois o pessoal fala, eu tenho medo de Alzheimer, eu tenho medo de ficar com demência na idade. Pô, se você não alimenta bem teu cérebro, o cérebro mal alimentado ele vai ter problema, mas isso é falta de alimentação saudável. Então, primeira dica, que tipo de ansiedade orgânica? É ficar muito tempo sem comer e comer coisas erradas, principalmente muito açúcar. Também o nosso cérebro reage com inflamação. Nós temos hoje, nossa revista de bioquímica do grupo de ortomolecular, lançou uma revista dizendo que a pandemia do século 21, a inflamação silenciosa. O que é inflamação silenciosa? É uma inflamação no corpo que a gente não vê, mas o corpo vai sentindo. Então, por exemplo, quando eu tenho determinados alimentos que eu como que me inflamam, o meu cérebro inflama. O meu cérebro inflamado ele não vai trabalhar muito bem. Não trabalhando muito bem meu cérebro, eu vou ter uma reação de desconforto, que eu vou começar a ficar aflito, e a sensação é que eu fico ansioso. Então vamos lá, a ansiedade pode ser classificada então por questões de alimentação. Os principais alimentos que nos inflamam nós já falamos, que é a lactose, né? E a questão da farinha branca também. Então comer muito em excesso pode me inflamar, inflama meu cérebro. Tem até casos descritos de pessoas com psicoses por causa de inflamação cerebral causada por alimentação. Então olha que interessante, nós espíritas, os espíritas encarnados aqui, os desencarnados eu não vejo, só a dona Marlene que vê os encarnados. Os desencarnados talvez eles lembrem quando eles estavam encarnados, né? Se a gente não cuida bem do nosso corpo, o espírito tem dificuldade de lidar com o corpo. É como um carro que você não põe a gasolina correta, não enche o pneu, você não consegue dirigir esse carro adequadamente. Então o espírito precisa dirigir o carro. Para dirigir o carro ele precisa estar bem esse carro. Então o nosso carro é o corpo, o nosso orgânico. No Evangelho está lá, cuidar do corpo e do espírito. Quando eu então me alimento bem, evito os alimentos que me inflamam, eu já começo a diminuir essa questão da ansiedade causada pelo organismo. Foi interessante outro dia, porque eu fiz lá um alimento pela manhã, eu tomo um suco pela manhã, com frutas e tal, e eu pus lá uma coisa mais que eu comprei, um tipo de ração humana diferente, isso que está em moda, tá? Eu já uso, comprei diferente. Coloquei, e aí, era até um dia de ir para o rádio, fui para a clínica atendendo, começou a me dar uma ansiedade, eu falei, meu Deus, o que será? Será que é o rádio? Será que os obsessores já me acharam hoje, que não querem que eu vá na rádio? Você já começa... Aí eu comecei a pensar, e passei mal a manhã inteira, fiquei aquela aflição, aquela ansiedade. Depois, isso mexeu um pouco com a minha digestão, eu pensei, será? Acho que foi aquele novo alimento, que deve ter alguma substância que eu sou alérgico. E aí o dia seguinte eu não tomei aquilo, não fiquei ansioso, quer dizer, o obsessor não veio aquele dia, né? E numa outra terça-feira do rádio eu testei também, não veio também, quer dizer, não era obsessor, porque a reação é muito intensa, muito rápida e muito forte. Então olha a alimentação causando desconfortos que nós vamos dar o nome de ansiedade. Essa seria a parte orgânica que eu achei muito importante trazer aqui. Como é que a gente combate essa inflamação silenciosa? Muitos legumes, muitas frutas, né? Alimentos com fibras, alimentos naturais. É fácil de fazer um regime. Como é que eu faço? Eu não sei fazer regime, é difícil. Você vai numa desses restaurantes por quilo, churrascaria, em qualquer lugar. Tudo que vier de Deus, você come à vontade, diretamente de Deus, né? Diretamente da natureza, você come à vontade. Aquilo que o homem pôr a mão e mexer, você tem que comer com parcimônia, tá? Simples. Vamos falar um pouco então do que eu chamo de ansiedade do ponto de vista emocional, né? Porque tem também o desconforto, que seria um desconforto emocional. O desconforto emocional está ligado a um anseio de ansiedade. Vocês já perceberam que a ansiedade sempre é do futuro? Alguém já teve ansiedade do passado? Nossa, eu estou com uma ansiedade da reunião da semana passada que eu tive. Aquela reunião que eu tive me dá uma ansiedade que eu tenho. Alguém já teve isso? Não. Depois que passou, você passa a ansiedade, né? Então a gente fica ansioso. Essa ansiedade, ela está diretamente ligada